Jesus está aqui, amém? A presença dele é maravilhosa. Aleluia. Estamos aqui para mais um elo da nossa campanha Caminho de Milagres. Glórias a Deus. Que você fique atento nessa noite ao que Deus quer falar com você. Hoje iremos tratar sobre a mulher do fluxo de sangue. Eu que todos conhecem essa história na Bíblia, todos conhecem essa narrativa, mas hoje iremos falar mais uma vez e que cada ensinamento que será tirado aqui possa transformar e mudar a sua vida. Que cada ensinamento que vamos extrair desses versículos possa transformar a sua vida de uma maneira sobrenatural, para que você saia daqui desta noite curado, transformado e cheio do poder de Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 5, e iremos ler do verso 25 ao verso 34. Livro de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. Quem achou, diga amém. Amém. Podemos ler? Glória a Deus. Amém. E estava ali certa mulher que havia 12 anos. Quantos anos? 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu-se em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, Senhor, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada? Não, verso 32, desculpa. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão sobre os seus corações e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor está presente aqui nesta noite. E eu creio, ó Pai, que através dessa palavra que será ministrada aqui nesta noite, o Senhor pode curar. O Senhor pode trazer cura física, cura mental, cura espiritual. O Senhor pode trazer, ó Pai, nesta noite salvação. Então, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, no momento que a palavra do Senhor estiver sendo aqui ministrada neste lugar, o Teu Espírito Santo, ó Pai, tem liberdade para agir nesta noite. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua palavra, meu Pai, venha limpar, venha sarar nesta noite nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que nenhuma distração venha tirar, ó Pai, a atenção dos Teus filhos daquilo que o Senhor quer fazer aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, mas se assente dando glória a Deus, que o Senhor está aqui. Aleluia. Desde já, irmãos, peço a sua atenção. Esqueça a sua casa, Jesus está cuidando lá. Esqueça tudo que está daqui para fora, porque lá fora Jesus está cuidando. É você e Jesus aqui dentro, amém? Então fique atento na mensagem desta noite. Aqui, irmãos, vamos tratar de uma mulher que tinha quantos anos que ela sofria? 12 anos, muito tempo, né, irmãos? 12 anos ela sofria
de uma doença física, de uma doença mental e de uma doença espiritual. A doença física, o fluxo de sangue; a doença mental, o isolamento; e a doença espiritual, ela ainda não tinha conhecido Jesus Cristo, nosso Salvador. E nesse relato, irmãos, vamos conhecer também um Jesus que cura o físico, que cura a nossa mente e que nos salva. Aleluia, glória a Deus. E o mesmo Jesus, irmãos, que fez grandes feitos na vida desta mulher, é o mesmo Jesus que faz ainda nos dias de hoje. Porque em Hebreus capítulo 13, verso 8, a palavra vai nos dizer que Ele foi o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Amém? Então hoje Ele está aqui para fazer na sua vida a mesma coisa que Ele fez na vida daquela mulher. Ele pode entrar nessa situação impossível, que às vezes você tem 12 anos que sofre, às vezes você pode ter até mais tempo de sofrência do que essa mulher, ou menos, mas a situação para Deus, ela é possível. Aleluia? Então Ele está aqui, Ele pode fazer. Glória a Deus. Vamos começar, irmãos, tratando desta mulher que sofria desse isolamento. Vamos entender primeiramente a doença mental desta mulher. Por que essa mulher sofria não somente com a doença física, mas sofria mentalmente? Porque nesta época, irmãos, tinha a lei que tinha que ser cumprida, as leis de Moisés. Todos conhecem? Amém? Amém. E lá em Levítico, capítulo de número 15, é tratado sobre o fluxo de sangue. Ali é passado tudo o que teria que ser feito quando um homem ou quando uma mulher passava por um período desse fluxo de sangue. Amém? Qualquer um deles que tivesse fluxo de sangue, eles eram considerados impuros, eles eram considerados imundos. Ou seja, essa mulher, irmãos, estava totalmente isolada da sociedade, isolada dos seus amigos, isolada da sua família por 12 anos, irmãos. Ela estava totalmente distanciada da sociedade. Ela não tinha liberdade para visitar a sua família. Ela não podia nem entrar na sua casa, porque ela estava afastada do arraial. Ela estava em um lugar onde só estavam juntos pessoas que passavam pelo mesmo problema. Então aqui nasce uma ferida na alma desta mulher, uma doença mental carregada sobre ela, e não só a doença física que aqui é tratada. Então nós temos que entender o quadro que esta mulher estava enfrentando. Um quadro, irmãos, que muitas das vezes as pessoas até preferem morrer. Porque imagina você ser afastado da sociedade onde você está inserido por conta de uma doença. Nós passamos por um período aí de isolamento por conta do Covid, onde as igrejas se fecharam e nós ficamos isolados, e vocês viram quanto é ruim você ficar isolado das pessoas. O abraço, irmãos, nunca fez tão falta quanto no momento da pandemia que nós enfrentamos. Até quem não abraça as pessoas sentiu falta do contato de abraçar as pessoas. Então ali enfrentamos um pouquinho do que esta mulher enfrentou. Nem se passa perto, porque ela foi por 12 anos. Porque nós ficamos com a nossa família dentro de casa, isolados, mas com quem a gente ama. Ela não, ela ficou isolada de toda a sociedade. Então veja tamanha a luta desta mulher. E além do mais, a doença física, que também o fluxo de sangue que caía dela 12 anos. Que situação, irmãos? Que situação dolorosa, que situação impossível aos olhos da humanidade. E ela, irmãos, vai dizer aqui no versículo de número 26, que ela ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, de um Jesus que cura, de um Jesus que transforma. Mas antes de ouvir falar desse Jesus, ela gastou tudo que tinha com os médicos. Ela gastou
tudo que ela tinha para tentar ser curada de uma forma humana. Mas há situações, irmãos, da nossa vida que só Jesus pode nos curar. Eu não posso falar aqui para vocês, irmãos, que a medicina é errado, que é errado você procurar os médicos. Eu não posso chegar aqui em cima e falar: olha, Jesus te curou, não tome mais o seu remédio, porque a gente tem que pregar com inteligência e com prudência. Mas eu posso crer que Jesus te curou, e você vai chegar no médico e vai consultar, e ele vai olhar para você e falar: eu não sei o que aconteceu, mas eu vou tirar os seus remédios porque você está curado. Amém? Então quem tira os seus remédios não sou eu, é o médico, mas quem te cura é Jesus. Aí quando o médico fala para você: eu não sei o que aconteceu, talvez os exames estão errados, talvez ele vai te pedir até para repetir os exames, e você repete novamente, dá negativo, novamente a cura está em você. Aí você vai virar para o médico e vai falar o quê? Eu sei o que aconteceu, eu sirvo Jesus que cura, eu sirvo Jesus que transforma, eu sirvo Jesus que liberta, eu sirvo Jesus que mudou o quadro da situação daquela mulher do fluxo de sangue e também me curou nos dias de hoje. Aleluia, glória a Deus. E ela, irmãos, gastou tudo que tinha. Sabe por quê, irmãos? Porque sem Jesus tudo é gasto. Sem Jesus não há resultado, irmãos. Mas com Jesus até as percas se tornam ganhos. Glória a Deus. Com Jesus até aquilo que você perde se torna ganho na sua vida. Aleluia. Mateus capítulo 16, no verso 25, olha o que a palavra nos diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, esse a achará. Aleluia. Então o Evangelho, até o que perde é ganho para com Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Aleluia. E no verso 27, irmãos, ouvindo ela falar de Jesus, a importância de nós falarmos de Jesus Cristo para as pessoas, a importância de nós sairmos fora dessas quatro paredes e falar que há um Jesus que cura, e falar que há um Jesus que salva, porque o verso aqui começa falando: ela ouviu falar de Jesus, irmão. Creio eu que pessoas chegavam até ela: olha quem está passando ali é Jesus, porque Jesus estava indo, caminhando, irmãos, a caminho da casa de Jairo, e Jesus estava passando ali com uma multidão seguindo, e Jesus seguindo Jairo. Mas ela ouviu alguém falar de Jesus e ela creu nesse Jesus. A importância de nós falarmos lá fora que nós servimos um Deus, irmãos, que mudou e transformou a nossa vida, e transformou a nossa casa, e limpou os nossos pecados. Esse Jesus que morreu na cruz por nós para nos dar vida, e vida com abundância. Enquanto lá fora o mundo tem oferecido morte, tem oferecido falsas alegrias, nós estamos aqui inseridos nessa terra como passageiros, porque a nossa pátria ela não é dessa terra, nossa pátria é celestial, mas nós estamos aqui para falar que esse Jesus salva, que esse Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que é necessário você morrer para o mundo e viver para Cristo, para despertar nas pessoas, irmãos, o que foi despertado no coração desta mulher. Porque após ela ouvir falar de Jesus, irmãos, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Ela tocou a sua veste, e ela cria que ali ia ser curada. Mas só que, irmãos, aqui tem um problema. Não é só tocar em Jesus, virar as costas e ir embora, igual ela queria fazer. Ela queria tocar e sair no meio da multidão e desaparecer. Talvez por quê, irmãos? Creio eu que porque pela lei de Levítico que nós falamos, de número 15, todos que tocassem nessa mulher se tornariam impuros. Ou seja,
Jesus ali também, pelo toque dessa mulher, ele se tornaria impuro pelaquela lei, pela religiosidade, e teria que lavar suas vestes e ficaria impuro também. Então creio eu que por conta disso ela queria ali tocar e sair no meio da multidão e sair correndo. Mas irmãos, Jesus não é um lugar só para tocar. Jesus não é um lugar só para você vir e ir embora. Jesus é um lugar para você permanecer. Jesus é um lugar para você habitar. Jesus não é um lugar para você vir aqui e receber o seu milagre e ir embora. Não, Jesus é um lugar para você permanecer no centro da vontade dele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não é, irmãos, para você vir e cumprir os 7 anos da campanha e desaparecer da casa de Deus. Jesus é para você cumprir o elo, é o elo eterno, é para você ficar nele até a sua volta, para que o dia que a trombeta tocar, o teu nome seja suado e você venha subir para a glória com ele. Aleluia. Então Jesus, irmãos, é um lugar de permanência. Jesus é um lugar para você habitar. Amém? Amém? Não é só tocar, não é só receber e ir embora. Doe a sua vida para Ele, se entregue para Ele totalmente. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E no verso 29, irmãos, imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu-se no seu corpo estar curado. A hemorragia estancou, irmãos, e ela sentiu estar curada. As nossas emoções, irmãos, não devem ditar a nossa realidade com Cristo, porque na casa de Deus, irmãos, não podemos viver pelo aquilo que sentimos, não podemos viver, irmãos, por emoções. Nós temos que viver por convicção que Jesus ainda vive no nosso coração. Porque o cristão, quando ele vive por emoções, ele se afasta de Deus. A primeira tempestade que vem, a emoção acaba e ele se afasta da casa de Deus, se afasta dos cristãos, se afasta do corpo de Cristo. Porque a emoção, irmão, ela dura pouco, mas a convicção de que Cristo vive, ela dura para sempre quando você tem fé e uma fé ativa. E o cristão que vive por emoção, por sentimento, irmãos, traz nele o quê? Instabilidade. Não é um cristão instável. Ele vem no culto e fala: não senti Deus hoje. Ele tem que sentir, ele tem que se arrepiar, porque senão ele fica instável e na outra semana ele já não vem. Quem vive por emoções, irmãos, causa o quê? Distorção da realidade. Eu não sinto mais a presença de Deus, Deus me abandonou. Mas isso é uma mentira que a emoção causa em você, porque Deus, irmãos, Ele nunca te abandona e nem te abandonará. Ele é um Deus que trabalha 24 horas, irmãos, cuidando de você. Ele é um Deus que não descansa e não para nem por um sequer milésimo. Ele cuida de você 24 horas por dia, sem parar e sem cessar no seu trabalho, porque Ele te ama e você é importante para Ele. Mas você tem que entender que você não é o centro. O centro é Jesus Cristo que vive no seu coração. Aleluia. O centro é Ele. É Ele quem faz, é Ele quem desfaz. O cristão emocional também, irmãos, ele tem uma falsa medida espiritual. A nossa maturidade cristã, irmãos, não se baseia em arrepios, não se baseia em movimentos, não se baseia em ficar pulando. A nossa maturidade espiritual, irmãos, é baseada na palavra de Deus, é baseada na nossa fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós não devemos ser movidos por movimento, mas ser movidos por fé, por convicção que Ele está vivo no nosso coração. E aí, irmãos, quando essa mulher toca em Jesus, no verso número 30, Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se para a multidão e perguntou:
Quem tocou minhas vestes? O toque com fé é diferente, irmãos. Imagina Jesus naquele lugar, caminhando rumo à casa de Jairo, e parou depois que se deparou com alguém tocando em suas vestes, e a multidão também parou junto com ele. Aí as pessoas, irmãos, estavam comprimindo Jesus. Imagina o tanto de pessoas que estavam tocando Jesus. Mas só que o toque, irmãos, quando ele é com fé, ele chama a atenção de Jesus. Muitas pessoas, irmãos, oram a Deus, muitas pessoas oram Jesus, mas oram sem fé. Mas aquele que ora com fé e com convicção que ele pode fazer, esse chama a atenção de Jesus Cristo. Muitas pessoas naquele lugar comprimiam, apertavam Jesus. Jesus sentiu quantos toques, irmãos? Jesus sentiu um toque, porque ela tocou com fé, e de Jesus saiu virtude, saiu poder. Então, irmão, quando você se ajoelha e ora com fé, e crendo no seu milagre, sai poder de Jesus, e age na sua causa impossível, e traz cura, milagres e transformação. Aleluia. Glória a Deus. E muitas das vezes, irmãos, orar com fé é já agradecer antes mesmo de receber. Porque a fé, irmãos, em Hebreus 11:1 fala o que é a fé. É a certeza das coisas que não se veem e a convicção daquilo que se espera. Já é orar, irmão, crendo que recebeu. Veja que aquela mulher, irmãos, antes mesmo dela ser curada, ela falou: olha, se eu só tocar, eu serei curada. Veja que antes da ação, ela creu. Antes dela avançar, ela creu que já estava curada. Ela creu que Jesus podia fazer na vida dela o impossível. Olha quantas coisas grandes nós aprendemos com a vida dessa mulher. Então, irmãos, já ore crendo. Já se ajoelhe para orar, agradecendo a Deus pelo milagre que Ele vai fazer na sua vida. Já se ajoelhe falando: Deus, muito obrigado pelo aquilo que eu vou te pedir aqui nesta noite. Obrigado pelo milagre, ó Pai, que eu vim aqui buscar, porque eu já creio que eu já recebi esse milagre, porque eu tenho fé, que eu vim aqui tocar no Senhor, e creio que do Senhor sairá virtude. Eu ainda creio que da tua palavra sairá poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E os discípulos, irmãos, ficaram pasmos. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: mas Senhor, tanta gente tocando, tanta gente comprimindo o Senhor, e você ainda pergunta quem te tocou? Eles andavam com Jesus, conviviam com Jesus, mas ainda se assustavam com os milagres que Jesus podia fazer. Ainda se assustavam com a divindade de Jesus Cristo. Nós, irmãos, não podemos nos assustar com aquilo que Jesus pode fazer. Quando a gente vê um cadeirante levantar, a nossa ação não tem que ser de espanto, tem que ser de convicção. Eu sabia, eu sei que Jesus pode fazer isso. Porque hoje, irmãos, os milagres estão tão escassos que quando acontecem, gera espanto. E a gente cria no coração: será que é verdade? Será que aconteceu mesmo? Será que esse que levantou da cadeira era cadeirante de verdade? Às vezes nós estamos tão longe de Jesus, às vezes, que a gente já não crê mais no impossível que Ele pode fazer. A gente anda com Jesus, a gente ora a Jesus, a gente lê a palavra dele, mas muitas das vezes nos espantamos com aquilo que Ele faz. Às vezes Ele faz algo tão grande nas nossas vidas, que a gente fala: meu Deus, o que é isso? O que é, irmão? Jesus Cristo, o Deus do impossível que age na sua vida. Porque você tem o Espírito Santo aí no seu coração, irmãos. Deus habita em você. Olha a tamanha coisa que é isso. Então não deixe que a incredulidade suba ao seu coração nem à sua mente. Creia que por mais difícil que seja a situação, Jesus Cristo pode resolvê-la.
Apenas creia. E Jesus, irmãos, continua no verso 32: ele, porém, olhava em redor para ver quem tinha feito aquilo. Irmãos, Jesus procura verdadeiros adoradores. Jesus está o tempo todo olhando como você tem agido conforme a sua fé. Jesus está te procurando nas suas orações. Jesus está te procurando nas madrugadas. Ele está querendo ver você adorá-lo. Ele está à procura, irmãos, nessa terra de homens e mulheres de fé. Será que Jesus ainda encontra fé nessa terra? Se você tem fé, diga amém. Amém. Você tem um coração de verdadeiro adorador, diga amém. Amém. Então Jesus está olhando para você e está te procurando, meu irmão. Deixa Ele te achar. Abra esse coração e o adore em espírito e em verdade. Se entregue para Ele totalmente. Eu imagino aquela multidão tão grande, aquela mulher sumida no meio, e Jesus sabia quem era, porque Ele é Deus, mas Ele estava olhando. Jesus é o tempo todo nos olhando. 24 horas por dia Ele está nos vigiando. E como você tem agido? Quando não tem nenhum ser humano te olhando, mas só Jesus olhando você. Quais têm sido as suas práticas? Quais têm sido as suas ações? Quando você vai para o trabalho, quando você vai no mercado, quando você vai no seu vizinho, você tem agido como um verdadeiro adorador? Você tem falado de Jesus para essas pessoas? Você tem proclamado o ministério da reconciliação que você carrega? Jesus está te olhando 24 horas por dia. E no verso 33, irmãos: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Adoração. O que essa mulher fez? Ela adorou. O verso fala que primeiro ela se aproximou. Quem está próximo de Jesus, irmãos, não consegue ficar sem adorar. Quem está próximo de Jesus, irmãos, não consegue ficar sem se ajoelhar, sem se prostrar diante daquele que criou todas as coisas, porque foi por meio dele que tudo foi feito, porque sem ele nada teria feito, nada teria se criado. Então quem está próximo de Jesus sempre anda adorando. Quem está próximo de Jesus trabalha adorando. Quem está próximo de Jesus vai ao mercado adorando. Quem está próximo de Jesus dirige adorando. Quem está próximo de Jesus adora a Ele 24 horas por dia. Até dormindo adora ao Senhor Jesus. Até você respirando você está adorando ao Senhor Jesus. Porque quem anda próximo de Jesus, irmãos, é impossível não ser um adorador. Só não adora quem anda longe. Veja que essa mulher chegou, tocou e queria ir embora, mas Jesus cobrou dela uma confissão e ela chegou até Jesus. Quando ela chegou perto de Jesus, ela não se aguentou, tamanha glória de Jesus, e caiu nos seus pés. Irmãos, caiam nos pés de Jesus. Se humilhem diante da poderosa mão dele. Bote a cara no pó, irmãos, e derrame as suas lágrimas diante desse Jesus Cristo. Faça como esta mulher. Ela se prostrou, irmão, no meio de tantas pessoas, no meio de uma multidão. Se prostre, irmãos, diante da multidão de problemas que você está vivendo, diante da multidão de gigantes que tem entrado no seu lar. Se prostre diante desse Jesus, para que Ele possa entrar com a solução nos seus problemas. Porque é através da adoração, irmãos, que Jesus age a nosso favor. Porque quem não adora não tem milagre.
Quem não adora não tem salvação. Quem não adora não é servo de Cristo. Quem não adora não anda perto dele, anda longe. Adore, adore, adore. Aleluia. Glória a Deus. Santo és o Senhor. E chegará um tempo, irmãos, que até esses que duvidam desse Jesus vão ter que se prostrar diante do Todo-Poderoso e falar que Ele é Deus. Porque Jesus não vai vir mais nessa terra como cordeiro, Ele virá como leão para trazer julgamento sobre essa terra. E aqueles que estão duvidando desse Jesus vão ter que se prostrar diante dele e falar: Ele é Deus. Mesmo que seja forçado, mas vão ter que falar. Porque ninguém consegue ficar de pé diante da glória desse Jesus Todo-Poderoso. A glória dele, irmãos, a presença dele quando está na casa, ela nos constrange. Porque ele é tão puro, ele é tão santo, irmãos, que constrange diante da nossa impureza, diante da nossa sujeira, diante dos nossos pecados. Ficamos constrangidos diante dessa glória que está aqui nesta noite. Aleluia. E foi isso que essa mulher sentiu naquele momento. Se prostrou aos seus pés. E a Bíblia fala, irmãos, que ela se prostrou e fez o quê? Declarou-lhe toda a verdade. Ela se humilhou diante do Todo-Poderoso Jesus Cristo e falou toda a verdade para ele. Uma confissão pública. Você tem confessado Jesus publicamente? Você tem confessado a esse Jesus nas ruas por onde você anda? Confesse a sua situação, irmãos, para Jesus. E confesse o que Ele faz na sua vida também para as pessoas. Essa mulher não se importou com a multidão que estava sobre ela. Ela só se importava com quem estava na frente dela, diante dos olhos dela. Não deixe as multidões, irmãos, distraírem você. Não deixe as multidões de incrédulos que te cercam fazer você duvidar de um milagre que Jesus pode fazer na sua vida. Confesse a verdade para Jesus. Quantas das vezes, irmãos, chegamos até Jesus para orar, para pedir perdão e não confessamos a Ele toda a verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não se preocupa com a minha e com a sua popularidade. Confesse a verdade a Ele. Por maior que seja o seu erro, por maior que seja o seu pecado, quando você se chegar a Jesus, tire a sua armadura, meu irmão. Mostre para Jesus a sua vulnerabilidade. Mostre para Ele, exponha para Ele as suas fraquezas. Não queira colocar armadura quando você se ajoelha para orar a Jesus. Abra o seu coração e se exponha a Jesus: eu sou falho, Jesus, eu não aguento mais, Jesus, eu não consigo, me ajuda. Abra o seu coração, irmão, como você estivesse abrindo o coração para o seu amigo, aquele amigo íntimo. Quando você conversa com ele, já viu, você chora. Muitas vezes, irmãos, carregamos tantas coisas no nosso peito, na nossa alma, que se a gente não expor para alguém, a gente fica sobrecarregado. Mas quando a gente fala para alguém, para alguma pessoa, irmãos, a gente chora e há um alívio na nossa alma e no nosso coração. Mas só que muitas das vezes, irmãos, nós não fazemos isso para Jesus. Muitas das vezes nós buscamos em amigos coisas que só Jesus pode nos dar. E essa mulher, irmãos, ela olhou só para Jesus e declarou-lhe toda a verdade que aconteceu com ela. Imagina a multidão vendo ali que aquela mulher era uma mulher que tinha um fluxo de sangue na vida dela, uma doença. Como é que vocês acham que a multidão ficou, irmãos? Quantas pessoas ela tocou ali até chegar em Jesus? Será que houve um alvoroço naquele lugar? A palavra de Deus não conta,
Mas ali eram pessoas religiosas, eram pessoas que seguiam ainda a lei de Moisés. Imagina eles escutando: olha, a mulher impura está ali, ela tocou em mim, ela tocou em você, nós estamos todos impuros. E sabe o que eles poderiam fazer com ela, irmãos? Apedrejá-la. Mas ela não temeu ser apedrejada, porque ela estava diante de Jesus e confessou-lhe toda a verdade para ele. Confesse, irmãos, para ele. Tem pecados que é duro, né, irmãos? Você ajoelhar e você sente até vergonha de Deus. Você sente até vergonha de orar muitas das vezes. Mas é isso, irmãos, que o inimigo quer fazer em você. É te envergonhar para que você não se achegue mais a Deus. Mas enquanto mais pecador você é, mais você tem que se aproximar de Jesus. Porque Ele é quem te limpa. Não é você distanciar de Jesus que você vai ser limpo. Não é você se distanciar do corpo de Cristo, da igreja, que você vai ser limpo. É enquanto mais pecador você é, mais próximo de Jesus você tem que andar, para que Ele possa te direcionar e tirar você dessa vida de pecado. Então confesse a sua realidade para Ele, porque Ele é, irmão, solucionador de problemas impossíveis. Glória a Deus. Tire a armadura quando você for orar. Tire a sua armadura. E chegamos aqui, irmãos, no verso 34, que é o verso mais bonito dessa passagem. É o verso onde a gente vê a cura espiritual e também a cura física. No verso número 34, irmãos, ele lhe disse, depois que ela confessou toda a verdade: filha, veja que ele já chamou de quê? Filha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem entendeu, diga amém. Amém. Chamou ela de filha, irmãos. Glória a Deus. Uma mulher que ele nem conhecia chamou ela de filha, porque ela já fazia parte da família de Jesus. Igual eu e você, irmãos, não somos órfãos, nós temos um pai, e ele nos chama de quê, irmãos? De filho. Veja que ele fala para essa mulher: filha. Aleluia, glória a Deus. Isso é muito forte, irmãos. Aleluia. Aleluia. A tua fé te salvou. Aqui nesse momento, irmão, esta mulher, ela recebeu, antes mesmo de receber a cura física, ela recebeu a cura espiritual. Ela recebeu o quê? A salvação. Ela era criatura de Deus, mas nesse momento ela passou de criatura para ser filha dele, para ser salva. A salvação entrou na vida daquela mulher, irmãos. Glória a Deus, aleluia, Senhor, santo, santo és o Senhor. E depois Jesus declara, irmãos, mais palavras bonitas para ela. Olha o que Jesus fala para ela, irmãos: vai em paz. Porque Jesus, irmãos, além de salvar, Ele nos traz a paz. E que paz é essa? É a paz que o mundo dá? Não. Que paz é essa? É a paz que excede todo entendimento, que está sobre você e sobre a sua casa. Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E é esta paz que está sobre você, e é esta paz que Jesus declarou sobre a vida daquela mulher. Aleluia. Aleluia. Aí no final, irmãos, e ser curada deste mal. O que aconteceu aqui? A cura física. Ou seja, irmãos, antes de Jesus curar pessoas fisicamente, por fora, Ele trata por dentro. Porque para ter cura, irmão, é necessário a fé. E não tem como ter fé se você não for tratado de Jesus por dentro, de dentro para fora. Então aquela mulher foi tratada por Jesus para dentro primeiro. Ela não conhecia Jesus, ela ouviu falar e gerou nela fé. E ela teve fé, irmãos, que Jesus podia curá-la. Aí
depois que ela foi tratada por dentro, depois que o coração dela foi curado de toda a incredulidade, Jesus chamou de filha, Jesus falou para ela: vai em paz. Ela alcançou a salvação naquele momento, aquilo que eu e você já alcançamos. Aí Jesus fala: vá e ser curada desse mal, vai ser curada fisicamente, vai e seja curada desse câncer, vai e seja curada dessa doença. Talvez tenha pessoas que adentraram aqui por essa porta com alguém doente, com algum familiar doente. Jesus fala nesta noite: seja curado deste mal em nome dele. Aleluia, porque Ele está aqui, irmãos. E Ele está curando no momento dessa ministração. Porque a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos restaura, a palavra de Deus quebra cadeias, nos liberta. Então, se você tiver fé, a palavra de Deus já está curando o seu coração, e através da sua fé também já está curando os seus familiares. Aleluia. Então, nesse momento, irmãos, ela foi curada fisicamente. Talvez você pode me perguntar: mas ela não se sentiu curada? No verso 29, a hemorragia não estancou, não fala lá que a hemorragia estancou. Mas só que naquele momento, irmãos, ela entrou em uma fase de cura. Ela entrou num momento de cura, mas ela não tinha sido totalmente curada. Ela entrou num processo de libertação. Porque ela sentiu-se curada, mas Jesus tinha falado para ela que ela tinha sido curada? Não. Porque quando Ele nos cura, irmãos, Ele nos fala. Quando Ele nos cura, irmãos, Ele fala para nós a verdade: você está curado. Glória a Deus. Então ela sentiu-se curada naquele momento, mas ela foi curada realmente, irmãos, no final do verso 34. Tem gente que vem da igreja e começa a viver um processo de libertação, começa a viver um processo de cura, e às vezes a dor passa, a dor acaba, e a pessoa some e vai embora. Aí quando está longe de Deus novamente, o que acontece? A culpa é de quem orou, a culpa é do pastor, a culpa é dos irmãos. Mas ela não entendeu que ela não estava curada, ela estava vivendo um processo de cura e de libertação. Então é necessário, irmãos, a gente permanecer em Cristo Jesus. Por maior que seja a cura que você receba, por maior que seja a bênção que você receba, a bênção e a cura não pode tomar lugar no seu coração do nosso abençoador. Ele tem que continuar sendo o centro. Você não pode abandonar Jesus por nada, porque Ele jamais te abandona. Por isso tem muitas pessoas aí que até adentram pela igreja, são curadas e voltam lá para fora e a doença volta, porque elas se afastam de Deus. Elas acham que Jesus é uma caixinha de presente. Vem aqui, recebe uma oração, é curado e vai embora e já não volta mais. Jesus mais não serve. Só lembra de Jesus na doença, só lembra de Jesus quando está faltando dinheiro, só lembra de Jesus quando está com luta no casamento. Mas quando tudo vai bem, muito bem, obrigado, a pessoa se esquece de Jesus, a pessoa se afasta de Jesus. Tem pessoas que só lembram de Jesus quando a empresa vai mal, só lembram de Jesus quando o casamento está em tribulação. Mas quando tudo vai bem, muito obrigado, elas se esquecem de Jesus e já não lembram mais dos irmãos da igreja, e já não lembram mais de cultuar, e já não lembram mais de orar, e já não lembram mais de ler a Bíblia. Mas é só uma coisinha sair da linha, ela volta para Jesus novamente. E Jesus, irmãos, não salva esse tipo de pessoas. Jesus salva pessoas que o adoram em meio a um ambiente desfavorável. Jesus salva pessoas que adoram fora da sua zona de conforto. Porque é muito fácil adorar a Jesus e vir até Ele só quando está tudo bem. É muito fácil crer em Jesus quando tudo vai bem na nossa casa, no nosso trabalho. É muito fácil, irmãos, fazer tudo quando nós estamos dentro da zona de conforto, não é verdade? Não é bom quando tudo vai bem, irmãos? Tudo flui bem, você acorda melhor.
Mas muitas das vezes esse sentimento em nós, irmãos, nos faz esquecer de Jesus. E isso não pode acontecer. É adorar a Jesus, em minha abundância, mas adorar a Jesus quando faltar as coisas. É adorar a Jesus quando tem comida na mesa, é adorar a Jesus quando não tem. É adorar a Jesus quando tem doença, é adorar a Jesus quando você é curado. E se Jesus não quiser fazer? E se Jesus não quiser curar? É da vontade dele, irmãos. Cabe a nós ter fé e orar, e sempre falar: Jesus, acima da minha oração, que seja feita a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser curar, eu te amarei acima de todas as coisas. E se o Senhor não curar, eu te amarei ainda mais acima de todas as coisas. Porque nós não vivemos por movimento e sentimento, nós vivemos por convicção que Ele é Deus e temos que amá-lo todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. E essa mulher, irmãos, ela alcançou a salvação, ela alcançou a cura física. E você está pronto para alcançar isso? Você tem fé para alcançar isso? Você está pronto para agradecer mesmo antes de acontecer na sua vida? Você aprendeu grandes coisas com essa mulher nesta noite? A sua fé foi movimentada nesta noite, a sua fé foi alimentada? Não por emocionalismo, mas pela palavra que foi ministrada ao seu coração? Fique sobre os seus pés. Conhecemos aqui nesta noite, irmãos, uma mulher que teve que vencer os seus medos, uma mulher que teve que vencer a religiosidade, uma mulher que teve que passar por barreiras para encontrar Jesus e obter a cura e obter a salvação. E te convido nesta noite, irmãos, a fazer o mesmo que essa mulher, a romper as barreiras da dúvida, a romper as barreiras da incredulidade, a tirar a sua armadura e expor para Deus os seus problemas nesta noite. Porque nós estamos aqui numa campanha, irmãos, caminho de milagres. Veja que não é caminhos, é caminho. Não é no plural, porque só há um caminho para o milagre, e este caminho se chama Jesus Cristo, e Ele está aqui nesta noite.